Fala pessoal, Giancarlo aqui, tudo bem com vocês? Nesse review, irei analisar um kit de memória da Colorful, pertencente à série Battle X, que oferece modelos que vão desde os 2666 MHz até os 3200, com capacidades que variam desde os 8 até os 16 GB. As amostras desse teste são dois pentes de 8 GB que podem ser adquiridos separadamente e possuem especificações de 3200 MHz, 16, 20, 20 e 40. O produto veio em uma pequena caixa retangular com uma ilustração de dois machados de batalha, além de uma janela que permite ver o seu conteúdo. A memória vem protegida por um blister plástico e cumpre bem o papel de protegê-la contra possíveis maus tratos de transporte. Para essa série, a Colorful adotou um dissipador simples de alumínio com detalhes em relevo e o logo da série Battle X. Essas memórias não possuem iluminação. Ao remover o dissipador, nos deparamos com módulos single rake usando chips remarcados pelo fabricante, além do PCBA2, o qual tende a ser um pouco mais amigável quando operando com frequências realmente altas, claro, isso quando os chips o permitem. Sobre o dissipador, visivelmente faz bom contato com os chips e deve cumprir bem sua função. O Type 1 Burner identificou esses chips como Nanya Sedai, o que é bem interessante, afinal, essas são as primeiras memórias com esses chips a passarem aqui pelo canal. O objetivo dos testes é descobrir qual o limite máximo para o uso diário dessas memórias, usando o Ryzen 3 Pro 5350G. Para facilitar a compreensão dos resultados, eles foram separados em dois grupos. O primeiro deles é o XMP, que se trata do máximo possível de se obter apenas carregando esse perfil e subindo o clock tensão, parando nos 4733 MHz, com um contador de memória trabalhando 1 para 1, com FCLK de 2366 MHz, que é justamente o limite para esse exemplar de 5350G utilizado. Claro, isso se a memória que estiver sendo testado for capaz de chegar lá. A vantagem dessa abordagem é que ela é extremamente simples e não demanda nenhum ajuste do usuário no que diz respeito aos times. Entretanto, você paga o preço da simplicidade com menor desempenho, pois os ajustes são feitos automaticamente pela placa-mãe e podem ser bastante relaxados. O segundo grupo é com ajuste fino, onde feitos ajustes manuais em todos os times possíveis, visando obter o melhor resultado possível que seja viável para uso diário. Por conta disso, será testado além dos 3800 MHz, para explorar qual seria o limite da memória em outras CPUs ou plataformas que se beneficiem das frequências elevadas, como por exemplo as APUs Renoir e Chesney, e os CPUs Intel, visando ajudar os donos dessas plataformas. Porém, no caso dos Ryzen 3000 e 5000 baseados em chiplets, o ajuste de melhor desempenho mais simples de ser obtido geralmente é aquele usando o FCLK sincronizado com a memória, no caso 3800 MHz na RAM e 1900 MHz no FCLK. Em ambos os casos foram utilizados o TM5 0.12 com o perfil do 1 Usmus para verificar a estabilidade, o AIDA64 para ter noção dos números de banda e latência e o Geekbench para ter uma melhor ideia do desempenho. Para esses testes, a CPU foi travada em 4.4 GHz com 1.3 V. E com a abordagem XMP, foi possível obter estabilidade de TM5 com 3600 MHz e 1.35 V, o que é uma marca bastante razoável. Após a instalação de uma ventoinha soprando diretamente sobre as memórias, foi até possível completar o TM5 a 3733 MHz com 1.39 V, porém, com o teste apresentando um erro intermitente, piorando ao subir o VDIN para 1.4 V. Com os ajustes finos, foi possível chegar aos 3733 MHz com estabilidade, completando o teste do TM5 consistentemente, porém não indo além dessa frequência sem apresentar erros, independente da configuração utilizada. Já sobre os times, cabe as seguintes observações. Sobre o TRCD, o RD, o WR e o TRP, eles precisam ser relaxados em relação ao TCL.
onde o mínimo para se obter estabilidade é 3.733 MHz, foi com o TCL mais 3 para esses ajustes, ou seja, eles chegaram a 19. Pode ser que algumas amostras sejam capazes de trabalhar com TRCD-WR e TRP iguais ao TCL, porém, TRCD-RD abaixo de TCL mais 3 falha imediatamente no post. Cabe ressaltar que nas plataformas Intel, o TRCD é unificado, que implica em ele ficar limitado pelo maior dentre os dois parâmetros, do RD e o WR. Agora, o Command Rate nas plataformas AMD utilize Gerdau sempre ativado, afinal essas memórias apresentarem instabilidades com o T ou 2T. Ademais, o TRFC foi possível baixar até os 450, enquanto os demais times não apresentaram muita margem de manobra, apresentando erros ocasionais no TM5. Novamente, cabe lembrar que essas memórias não escalaram além de 0.4V, apresentando cada vez mais erros no TM5 ao tentar ir além. Concluindo então, as Colorful Battle X 3200L16 apresentaram boa compatibilidade com a plataforma de testes, trabalhando normalmente com o perfil XMP. No que diz respeito ao overclock, não foi possível atingir a marca dos 3.600 MHz com 0.35V e estabilidade apenas usando XMP, com os demais ajustes feitos de maneira automática para a placa-mãe, que é uma marca decente, especialmente se considerarmos a facilidade para sua obtenção. Ao fazer um ajuste manual, é possível chegar aos 3.733 MHz, 16, 19, 19, 19, 38 com 0.4V, com a memória razoável no subtimes, o qual permitiu o ajuste TRFC 450. Esses chips na Sedai não escalaram além do 1.4V, apresentando um número expressivo de erros no TM5 ao tentar subir a tensão além desse limite, comportamento similar ao dos chips Samsung Sedai e Micron Bedai de 8 GB, que costumamos ver em kits com especificações semelhantes. Em relação ao preço, até o momento esse produto não é vendido em nenhum grande varejista brasileiro, ficando difícil dar um parecer nesse sentido. Porém, por se tratar de um modelo 3.200 MHz na linha de entrada do fabricante sem iluminação de RGB, é esperado que tenha custo competitivo em relação aos modelos de especificação similares que já existem no mercado. Gostou do vídeo? Deixa aí o seu like, se inscreve no canal para fortalecer. Então, falou e até a próxima!